Bom, vamos falar um pouquinho dos pulmões. Ah, os pulmões, esses órgãos tão importantes, não é verdade? Os pulmões, eles estão localizados aonde? Pensa aí, onde está o seu pulmão? Na cavidade torácica, certo? Lá na cavidade torácica tem um espaço entre os dois pulmões, uma região chamada de mediastino, uma região mediana chamada de mediastino, onde nós temos estruturas bastante importantes, como o coração, por exemplo, tá? Então, o espaço aqui entre os dois pulmões a gente chama de mediastino, tá? Os dois pulmões vão apresentar estruturas que são iguais, comuns aos dois, tá? Essas estruturas são a parte de cima aqui, ó, como se fosse um triângulo, tá vendo aqui, ó? Como se fosse um triângulo, onde a pontinha dele é o ápice, ó, ápice, e essa parte aqui, ó, toda a parte de baixo é a base. Então, ambos têm ápice e base, tá? Ele é um órgão grande, então ele vai estar em contato com várias estruturas, várias superfícies. Então, toda essa parte dele que está em contato com alguma superfície grande, a gente chama de face, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, que se a gente virar aqui, a gente vai olhar lá por trás, né, que é a maior parte dele, que é fechada, que não tem nenhuma estrutura nem entrando nem saindo, vai estar em contato com as costelas. Esses pulmões que nós estamos vendo aqui, eles estão levemente abertos, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver como eles ficam mesmo, a posição anatômica deles, tá? Então, eles estão levemente abertos. Toda essa parte dele aqui, ó, que tem contato com as costelas, a gente chama de face costal, porque tem contato com as costelas. Aqui embaixo, olha, nós vamos ter um elemento grande, tá? Que divide aqui a cavidade torácica da cavidade abdominal, que é o músculo diafragma, e ele vai estar em contato com esse músculo, sentadinho em cima desse músculo. Então, essa face aqui, olha, chama face diafragmática. Você não falou que aí era a base? Exatamente, é a mesma coisa, tá? Base ou face diafragmática. E essa face aqui, ó, que está aberta, né, onde a gente tem aqui estruturas entrando e saindo, que a gente está conseguindo vê-lo melhor aqui, ó, ela vai estar em contato com aquela região mediana que eu falei para vocês, lembra? Supernobre, onde tem coração, tal. Essa face a gente chama de face mediastinal, certo? Então, os pulmões, ambos têm lá, que a gente já viu, ápice, base, e ambos têm as três faces. Face costal, diafragmática e mediastinal. Fora isso, ele vai ter margens, tá? Então, aqui a gente tem a margem anterior, margem inferior, tá? Então, essa parte mais fininha dele aqui, ó, a borda. Quando a gente tem a junção de duas faces, a gente forma margens, tá? Então, aqui, olha, a gente tem a margem inferior e aqui a gente tem a margem anterior, certo? Na face mediastinal, a gente viu aqui, ó, que tem várias estruturas entrando e saindo, tá? Aqui a gente vai ter uma relação de chave e fechadura, tá? Então, esse contorno, ó, que a gente chama de como se fosse a fechadura, né? A gente chama de hilo, tá? Que esse contorno que está aqui em azul, ó, é o hilo, que é a porta, né? A fechadura por onde entram e saem as estruturas. E como se fosse, lembra dessa chave aqui, ó, né? Como se for, olha que chave bonita, né? Como se fosse uma chave que entra nessa fechadura, a gente vai ter esse conjunto de estruturas, tá, ó, que a gente chama de raiz. Então, a gente vai ter aqui brônquios entrando, a gente vai ter artérias pulmonares entrando, a gente vai ter veias pulmonares saindo, a gente vai ter aí vasos linfáticos, nervos, vai ter uma série de estruturas que entram e saem do pulmão através do hilo, tá? E esse conjunto de estruturas a gente denomina raiz, certo? Nessa próxima imagem, a gente vai ver como ele fica lá, né, ó. Percebe que a margem anterior, olha, ela é bem anterior, ó, a margem inferior aqui. Olha como ele está próximo aqui, olha, do músculo, olha o músculo diafragma lá dentro. Olha como ele tem um grande contato aqui com as costelas, certo? Então, essa é a posição anatômica aí dos pulmões, tá? Uma relação bastante importante com a costela. Olha aqui, olha as estruturas aqui, olha, do meio,
Veja que o pulmão está tracionado para a gente poder ver melhor essa região chamada de mediastino, certo? Então agora a gente vai começar, são todas estruturas que são comuns aos dois pulmões. Agora nós vamos estudar cada um dos pulmões separadamente, certo? Vamos começar aqui pelo pulmão direito. Então aqui, ó, pulmão direito. Como eu falei para vocês, lembra lá atrás, quando a gente estava falando dos brônquios, que a gente viu que o brônquio principal direito dá origem a 3 brônquios lobares, certo? Olha no roteiro, na anotação de vocês aí. Porque o pulmão direito, ele é diferente do esquerdo, tá? Ele vai ser mais pesado, ele vai ser um pouco mais curto, porém ele vai ser mais largo, tá? Então mais pesado, mais curto, um pouco mais largo quando a gente compara com o esquerdo, tá? Ele possui 3 lobos, tá? Olha, um lobo aqui que a gente chama de lobo superior, um que está embaixo que a gente chama de inferior, e entre superior e inferior, como que a gente denominava mesmo? Entre superior e inferior, médio, tá? Então, lobo superior, lobo inferior e lobo médio. Agora, cortando esses lobos, dividindo esses lobos, a gente vai ter aqui, olha, 2 fissuras, tá? Ó, uma fissura oblíqua e uma um pouco mais horizontalizada, que a gente chama de fissura horizontal. Como se a gente tivesse pego mesmo um pedaço de bolo e dividido em 3 pedaços, tá? Então, para a gente dividir um pedaço de bolo em 3, a gente tem que passar a faca 2 vezes, certo? Então, 3. E só para a gente lembrar, quantos segmentos mesmo que ele tem? 10 segmentos, certo? Esse é o pulmão direito. Olha quando a gente olha ele na face mediastinal. O pulmão é uma estrutura que vocês imaginam que ele é rígido ou ele é um pouco mais mole? Ele é um pouco mais mole, certo? Então, qualquer coisa que fique muito próximo a ele, se mexendo, vai deixar nele impressões. Por isso que quando a gente olha ele aqui na face mediastinal, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui a veia ásico chegando aqui, veia cava superior, tá? A gente vê aqui uma partezinha que o coração deixou aqui. Isso tudo a gente chama de impressões, certo? A gente vai ver uma impressão bastante importante lá no pulmão esquerdo, certo? Vamos falar dele então. Eu já falei para vocês que o pulmão esquerdo é diferente do pulmão direito, certo? O pulmão esquerdo, quando a gente compara ele com o direito, ele vai ser mais leve, tá? Porque tem um grande volume de coração aí, né? Ocupando uma grande parte que seria dele. Então ele é mais leve. Ele é mais longo, porque o coração acaba empurrando ele, tá? E ele vai ser menos largo, tá? Então essa diferença aí entre eles. O pulmão direito tinha lá 3 lobos. E o esquerdo? Lembra lá que a gente já falou sobre ele? Tinha 2. Um em cima e um embaixo. Superior e inferior. Se eu só tenho 2 lobos, né? Eu tenho quantas fissuras? Uma fissura que atravessa ele aqui, ó. Que é uma fissura chamada de oblíqua, tá? Agora, ele tem uma estrutura bastante interessante aqui, olha. Quando a gente acompanha aqui a margem anterior, ó, se a gente fosse fazer um desenho reto dela, ela continuaria aqui, certo? Ó, tá vendo que parece que tem uma mordida aqui, falta um pedaço? Esse corte que teve aí é feito pelo coração, tá? É um corte. Então, se é corte, a gente vai chamar de incisura, tá? Olha aí no roteiro de vocês. Incisura, que foi provocada pelo coração, né? Então, incisura cardíaca, tá? Então, a incisura cardíaca, ela se localiza onde? Na margem anterior, tá? Então, incisura cardíaca vai estar na margem anterior. E quando a gente olha o lobo superior, a gente percebe que aqui embaixo, ó, pertinho dessa incisura cardíaca, eu tenho uma estrutura um pouco diferentosa aqui, ó, né? Que é como se fosse uma língua. E o nome dessa estrutura é língula, tá? Língula. Alguns autores falam que ela é o terceiro lobo do pulmão direito, tá? Não, desculpa, do pulmão esquerdo, mas é uma estrutura aí do lobo superior. Língula, tá? Língula. Tudo bem? Ótimo. Ele tem só 2 lobos. E quantos segmentos pulmonares ele tinha mesmo? O direito tem 10. E esse aqui tem quantos?
9 segmentos broncopulmonares, certo? Então, tá ótimo. Quando a gente olha ele na vista mediastinal, a gente consegue ver também que ficaram nele impressões, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a impressão da principal artéria do corpo, que é a aorta, né? Olha os ramos da aorta saindo aqui, tá? Quando a gente estudar circulatório, a gente vai ver. E olha como ele tem uma parte bastante escavada aqui, olha, que é onde fica o coração. Então, essa é uma impressão bastante nítida, ela é bem grande mesmo. Então, formada pelo coração. Olha a incisura cardíaca que fica na margem, é uma coisa. Essa parte onde o coração deixou uma marca, aí a gente chama de impressão. Então, vai ser a impressão cardíaca, tá? Então, a gente tem impressão cardíaca, que é aqui na face mediastinal. A gente tem a incisura cardíaca, que é na margem anterior, certo? Tudo bem? Nessa próxima imagem, olha, a gente vai ver o pulmão dividido em segmentos, tá? Nessa imagem a gente está vendo todos os segmentos pulmonares. A gente não vai dar isso para vocês, tá? Mas a gente está vendo aí os segmentos. Tudo bem? Agora a gente vai estudar o que envolve esses pulmões, tá? A estrutura que envolve eles, que é chamada de pleura. As pleuras são membranas cerosas, meio brilhantes, que envolvem todos os pulmões, a cavidade torácica como um todo e o diafragma, tá? Então, elas são membranas cerosas para permitirem aí um certo deslizamento, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha, nessa imagem, a gente consegue, tá vendo, ó, que daqui tá até cortado? Essas são as pleuras, ó. Ela envolve o pulmão, ela vai envolver lá toda a cavidade torácica, ó. Ela vai vir, vai entrar aqui no diafragma, tá vendo, ó? Vai vir aqui pro mediastino, tá vendo, ó? Tá? E aí, nessa outra imagem aqui, olha, a gente consegue ver que ela tem uma parte, olha, que está grudada na parede e uma parte que está grudada no pulmão. A gente chama de pleura quando está grudada no pulmão, que é uma víscera, a gente chama de pleura visceral. E quando ela está revestindo a cavidade, a gente chama ela de pleura parietal. E o espaço entre elas, a gente chama de espaço pleural, que vai ser preenchido, essa cavidade, vai ser preenchida por um líquido, chamado de líquido pleural, certo? Então, as pleuras são esses elementos super importantes aí, que envolvem os pulmões, tá? Olha aqui, olha, a gente consegue perceber, né, olha, que ela envolve aqui, olha, toda a cavidade, ó, no mediastino, na cavidade torácica, tá vendo? Ó, no diafragma, certo? Também envolve todo o pulmão. Olha nessa outra imagem aqui, olha, aqui a gente consegue perceber claramente, ó, ela aqui, ó, eu não vou riscar por cima, tá, ó. Enquanto ela está no pulmão, ó, tá em azulzinho, pleura visceral, tá vendo, ó? Visceral, 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 tô passando o próximo, tá? Aí, olha, ela se dobra e começa agora a revestir a parede, tá vendo? Ó, tô passando o próximo. Pleura parietal, ó. Vai lá no mediastino, certo? Deu pra vocês entenderem? Deixa eu fazer com uma caneta um pouco mais grossa. Então, olha aqui, ó. Próximo, ó. Tá em azul ali, ó. Pleura visceral, certo? Ó, visceral, tá na víscera. Ela dobra e agora ela vai revestir a parede, ó. Parietal aqui no mediastino, nas costelas, certo? Parietal. Então, perceba que é a mesma, né? Ó, ela só se dobra, enquanto ela tá na vista, a gente chama de visceral. Enquanto ela tá na parede, a gente chama de parietal, certo? Excelente. Aqui, olha, a gente consegue ver essa relação, né? Percebe que a pleura, ela vai um pouco além, olha, aqui, por exemplo, olha, ela vai um pouco além do que os pulmões, né? Os pulmões terminam lá em cima, elas continuam aqui para baixo. Então, com isso, ela vai formar alguns espaços maiores. Nesse caso, olha, um espaço que está entre as costelas e o diafragma. Esse espaço a gente chama de recesso, tá? No caso aqui, olha, um espaço, um recesso entre as costelas e o diafragma. Então, a gente chama de recesso costodiafragmático, tá? Que vai envolver duas partes dessa pleura parietal.
essa parte que a gente chama de parte costal, que está nas costelas, e essa parte que a gente chama de parte diafragmática, enquanto está no diafragma, certo? Existem outros, né? Tem o costo mediastinal, por exemplo, tá? Que vai envolver aqui a parte mediastinal da pleura, mas vamos nos atentar a esse daqui, ó. Recesso costodiafragmático, que é o mais importante de todos, tá? Quando a gente olha, inclusive, aqui, olha, por exemplo, num raio-x, a gente consegue ver, né, ó, aqui, ó, costela, diafragma, olha o recesso costodiafragmático aqui. Se a gente olha um exame de um paciente e aqui não tem esse Vzinho, tá com uma margem de líquido, assim, isso pode mostrar pra gente que tem aí algum tipo de derrame pleural, né? A gente tem que ver qual que é a origem, se é de sangue, se é líquido pleural, qual que é a origem, certo? Aqui no raio-x a gente está vendo exatamente o que está nessa imagem aqui, ó. A gente vê os pulmões, a gente vê aqui a aorta, a gente vê o coração aqui, ó, a coluna vertebral, certo? Olha aqui, ó, traqueia, certo? No raio-x a gente vê exatamente a anatomia das estruturas, certo? Então, essas foram as pleuras.